começar a nossa aula. Hoje a gente vai começar um novo módulo. Já trabalhamos os fundamentos da teologia, já trabalhamos a doutrina de Deus, já trabalhamos a doutrina do homem e agora vamos trabalhar a doutrina de Cristo. Bom, este é um curso que eu estou ministrando aqui na Escola Bíblica, um curso que não demanda nenhum trabalho, nenhuma prova, né? São apenas aulas expositivas. E aí o compromisso é de cada um mesmo, de poder se aprofundar nesse material, ler outras coisas pertinentes a isso aí. Então é um compromisso mesmo individual. E outra coisa, não são aulas exaustivas, assim, no sentido de que cobrem todo o assunto, né? O assunto é muito maior, os detalhes são muito mais numerosos do que estes que nós temos visto. Então, estes pontos que eu tenho tratado com vocês são pontos que eu julgo essenciais, aí, norteadores dentro desses assuntos. Tá? Então, se a gente parar para pensar na sequência lógica que a gente está trabalhando, primeiro nós vimos a questão dos fundamentos da teologia. A gente viu a importância de nós nos aproximarmos das Escrituras com fé. Porque se a gente se aproxima da Bíblia sem fé, as conclusões que nós vamos chegar não são as conclusões verdadeiras. Nós temos que nos submeter a este nosso objeto de estudo, que é Deus, porque Ele é muito maior do que nós, diferentemente de qualquer outra coisa. Então, uma vez postos os fundamentos da teologia, a maneira como nós devemos nos aproximar do estudo teológico, a gente encaminhou então para o estudo de Deus propriamente dito. Vimos os seus atributos, os seus nomes, a maneira como Ele se relaciona com a criação, a sua providência, inclusive a sua soberania, no sentido até da predestinação. Ele é o Todo-Poderoso que governa, que controla, que rege todas as coisas. Estudamos então o ser de Deus, o que a Bíblia diz sobre quem é Deus. Posteriormente, né, nada mais óbvio do que a gente estudar o homem, o ser humano. Então, estudamos o que a Bíblia diz sobre o ser humano. Gastamos bastante tempo falando sobre a imagem de Deus, né? Nós não somos como quaisquer outras criaturas, nós somos imagem de Deus. Aliás, eu vou colocar na segunda-feira, às 8 da noite, devo mandar o link amanhã para vocês, para reproduzir a aula sobre a imagem de Deus, a primeira, porque foram 3. Então, se você quiser rever ou quiser assistir pela primeira vez, assista. Como eu estava explicando para o Adriano, eu coloco um horário para começar, aí o vídeo é reproduzido e depois ele fica disponível. Aí você pode assistir qualquer hora. Tá? Então falamos 3 aulas sobre a imagem de Deus e terminamos na semana passada falando, na verdade, uma breve introdução sobre a teologia do pacto ou teologia da aliança. Uma doutrina muito preciosa para os reformados. É muito complicado, muito difícil conceber alguém que seja reformado e não aliancista. E não seja aliancista. É esquisito alguém se dizer reformado e não crer na teologia do pacto, na teologia da aliança. Claro, tem nuances que são, digamos assim, negociáveis, né? Mas a essência da teologia do pacto, ela está presente na teologia reformada. E aí então a gente viu na aula passada que Deus se relaciona com o homem a partir de uma aliança, de um relacionamento. Ele é o soberano nesse relacionamento, né? O homem tem as suas obrigações, as suas responsabilidades, né? Há algumas promessas, ok? Então nós vimos essa brevemente, né? A teologia do pacto, de modo especial a aliança ali da criação, das obras, depois a aliança da redenção, da graça, enfim, a gente trabalhou um pouco desses conceitos aí, mas bem introdutório, a gente não entrou muito a fundo nessas coisas. Isso
dentro da doutrina do homem, entendendo quem é o homem diante de Deus. E agora, por óbvio, nós vamos estudar a teologia ou a doutrina de Cristo. Ok? Uma vez que nós entendemos quem é o ser humano, agora nós vamos entender o maior dos seres humanos. Vamos procurar estudar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ok? E nós vamos começar então estudando os nomes de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele aparece com diversos nomes ou títulos nas Escrituras, e a gente vai estudar alguns desses nomes, tá bom? Uma breve citação aqui do... deixa eu mudar aqui, peraí. Uma breve citação aí do Berkhoff é o seguinte: os nomes de Cristo descrevem, em parte, suas naturezas, em parte, sua posição oficial e, em parte, a obra para a qual ele veio ao mundo. Então, os nomes de Cristo que nós vamos ver são 5. Né? O próprio nome Cristo, né? Jesus, Filho do Homem, Filho de Deus e Senhor. São designações aí da pessoa de Jesus Cristo, usadas como uma referência ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Salvador. Então, esses nomes, eles descrevem em parte as naturezas de Cristo, e a gente vai estudar mais para frente isso aí, natureza humana e divina. A sua posição oficial, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias, ele é profeta, sacerdote e rei. E também a sua obra, ele veio como nosso Redentor, ele veio para nos salvar. Então esses nomes todos, eles descrevem em alguma medida todas essas coisas. Então o primeiro nome, né, que a gente sempre usa mesmo é Jesus. O nome Yeshua é a forma grega de nomes hebraicos. Então esse nome em grego aí, Jesus, ele não veio do nada. Ele é como se fosse uma transliteração de uma palavra, de um nome hebraico, ou algumas possibilidades, porque os estudiosos não definem, é essa a raiz. Tem algumas possibilidades, mas nós vamos ver que todas essas possibilidades caminham para um ponto específico. Quer ver? Aqui, uma possibilidade seria esse nome hebraico aqui. Seria a transliteração aqui, Joshua. Essa palavra aqui é traduzida nas nossas Bíblias como Josué. Vamos dar uma olhadinha lá? Josué 1:1 é o próprio nome. Josué, lembrando, foi um personagem importante do Antigo Testamento, porque ele foi o sucessor de Moisés. Josué 1, versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Joshua, filho de Nun, servidor de Moisés. Então, aí Deus fala diretamente a Josué. E qual que é o significado deste nome? Javé é a salvação. Quem que é Javé? É o Iavé. Lembram-se que quando nós estudamos a doutrina de Deus, um dos nomes de Deus é Iavé, que é um tetragrama com 4 consoantes, que a gente não sabe exatamente como pronunciar, né? A transliteração disso é YHWH. Como é que você... sei lá. O pessoal coloca então essas vogais para ficar mais fácil de falar, né? Então Iavé. Alguns falam Javé, outros hoje em dia, né, vão falar Jeová. Tudo uma referência a esse mesmo nome, tá bom? Então Javé, Deus, o Criador, o Deus da aliança, é
a salvação. Esse é o significado desse nome Josué. Um outro nome seria esse Jeshua, é bem parecido. Olha o finalzinho aqui, ó. Essas 3 últimas letras aí são iguais, tá vendo? Quando eu digo últimas, é porque o hebraico a gente traz para frente, tá? Aqui, ó, essa é a primeira letra e aqui é a última, entendeu? Então essas 3 últimas letras aqui são iguais. Aqui é Jeshua, aparece lá em Esdras, capítulo 2, versículo 2. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui. Se você quiser apenas ouvir, fique à vontade. Estou sem a minha Bíblia aqui, fica mais difícil encontrar. Então, Esdras 2:2 diz assim: os que vieram com Zorobabel, Jesua, Elias, Seraías, etc, etc. Esse nome aí, Jesua, é esse aqui. Jeshua, né? Qual que é o significado? Ele é a salvação. Então, sai aqui a ideia do Yahvé, né? E sai aqui o ele. Pronome aí. É pronome que fala, Su? Pronome pessoal aí na terceira pessoa do singular. Ele é a salvação. E um outro nome, uma outra possível raiz do nome de Jesus é esse aqui, Oshea. O finalzinho aqui já mudou um pouquinho, tá vendo? Ele aparece aqui nesses textos. Eu coloquei aqui Oséias e Josué, porque essa mesma palavra aqui aparece nesses textos aqui traduzidos como Oséias. Ou eu estou invertendo alguma coisa aqui, mas em um desses textos aqui aparece como Oséias, em outro texto aparece também como Josué. Tá? Na nossa tradução, mas a palavra hebraica é a mesma. Então pode ser traduzido dessa ou dessa forma. E qual que é o significado? Salvação. Lembra que eu falei que seja qual for a raiz, o foco é o mesmo? Olha aqui, salvação, salvação, salvação. Ou seja, o nome de Jesus, ela traz esse significado básico de Salvador, salvação. Tá bom? Então, isso é importante a gente saber. O nome de Jesus não foi escolhido aleatoriamente. Não foi o nome que Deus achou mais bonitinho de colocar. A gente escolhe os nomes dos nossos filhos assim, né? Qual que é o nome mais bonitinho aí? Eu estava vendo agora, acho que o nome de menina que está na moda aí é Heloísa. Está na moda, eu já vi uns 2 ou 3 recentemente aí, né? Então, está na moda, a gente gosta, a gente tal, aquilo ali soa bonitinho, a gente põe. Mas a escolha do nome de Jesus, e era assim realmente na cultura bíblica como um todo, foi escolhido por causa do significado. Significado. Jesus é a salvação. O outro nome é Cristo. Cristo. E um detalhe aqui, né? Deixa eu só colocar aqui primeiro. Se Jesus é um nome pessoal, Cristo, ou Christos, como está lá no grego, é o nome oficial do Messias. Então, por exemplo, quando a gente fala Alexandre o Grande, a gente está acrescentando uma qualidade, né, ao Alexandre. Vocês não escolheram o Alexandre por causa do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Então é uma designação especial a respeito do Alexandre. Cristo também, principalmente no começo, era usado como se fosse esse designativo. Como é que a gente chama disso? Tem um nome? Quando fala o fulano de tal, ou tal coisa? Tem um nome isso aí. Eu não estou lembrando aí. Eu não vou lembrar agora. Mas, então, Jesus, no começo da era cristã, era chamado Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. Depois que a coisa foi se desenvolvendo, que ele ficou já como Cristo. Então, deixou de ser, né, um atributo para ser o próprio nome. Entendeu? Então Jesus seria o nome mais pessoal e Cristo um nome, digamos, oficial. Derivação imprópria. Oi? Derivação imprópria. Pronto, derivação imprópria. Era adjetivo. Isso. É isso aí. Derivação imprópria.
Legal. Fala. Esse Christos aí, né, era comum a todos os judeus, ou depois que Jesus se revelou, eles olhando para a Escritura, trouxe esse nome para Jesus? Ou era comum aos judeus esperar o Cristo? Você entendeu a minha pergunta? Eu acho que eles tinham... talvez Cristo não fosse o nome principal, entendi. Mas quando a gente vê, por exemplo, Pedro faz aquela referência. Quando Jesus pergunta, né? E vocês vão embora também? Aí Pedro, como é que Pedro responde? Pedro fala, para onde iremos? Como é que ele fala? Ele fala isso aí, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em algum momento Pedro fala isso aí. Então quer dizer, já é um entendimento deles, de que esse profeta anunciado, esse Salvador prenunciado no Antigo Testamento, vai ser o Cristo. Então, esse nome já era comum aos judeus antes de Jesus? Eu creio que sim. Eu acho que o que vai vir aqui já vai esclarecer um pouco mais isso aí. Olha só. Cristo é equivalente à palavra hebraica Mashiach. Está escrito isso aqui, ó. Mashiach. Onde está esse A aqui, ó? Esse A aqui está nessa vogalzinha, nesse tracinho aqui embaixo. O que significa isso aqui? Ungido. Então, Cristo significa ungido. Uma referência aqui de Berkhoff. Olha só. Cristo foi instalado em seus ofícios ou designado para estes desde a eternidade, mas historicamente a sua unção se efetuou quando ele foi concebido pelo Espírito Santo e quando recebeu o Espírito Santo, especialmente por ocasião do seu batismo. Então, se a gente ler Lucas, capítulo 1, versículo 35, a gente vai ver o seguinte: o anjo dizendo para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus a gente vai ver daqui a pouco. Mas o ponto é que o Espírito Santo vai vir sobre você. Então, ali a gente pode entender que há como se fosse uma unção do Espírito Santo sobre a vida de Maria e, consequentemente, do seu filho, né? Mas isso também aparece no seu batismo. Então, lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, é aquela manifestação visível do Espírito vindo como uma pomba, uma forma corpórea que parecia uma pomba, vindo sobre Jesus. Então, essa é a ideia de quando Jesus foi ungido. Agora, alguns extrapolam isso aí, esse conceito, dizendo que Jesus se torna o Cristo no momento do seu batismo. Isso é mentiroso. Tá? Está aqui, ó. Cristo foi instalado em seus ofícios, designado para estes, desde a eternidade. Então alguns vão extrapolar isso aí. Eu já vi livros assim, teológicos, tem que tomar muito cuidado com as coisas, né? Dizendo que ele se tornou o Cristo no seu batismo. O Cristo é como se ele fosse uma pessoa normal, meramente humana, e a partir daquele momento ele se tornou o Cristo. Isso não é verdade. Tá? Ele sempre foi, desde antes do seu nascimento, sempre foi o Cristo. Tá bom? Ué, será que eu não coloquei aqui? Eu achei que tinha alguma coisa aqui. Deve estar em outro lugar, sei lá. Mas que você falou não, peraí. Acho que é o Filho do Homem, que vai ter uma expressão aqui. Mas eu acredito sim que eles tinham essa ideia de Cristo. Talvez eles chamassem de vários nomes. É Filho do Homem mesmo. Por exemplo, Filho do Homem, Messias, Cristo. Eu creio que eram
palavras comuns do povo judeu, entendeu? Que quando se falava essas palavras, era sempre em referência a esse enviado de Deus que viria para salvar. Filho do homem. Esse nome aparece no Antigo Testamento, no Salmo 8, versículo 4, e em Daniel. Salmo 8 diz assim, vamos lá. Salmo 8. Hoje está todo mundo com frio, mão no bolso, ninguém quer nem abrir a Bíblia, né? Olha, gente, vocês me surpreendem, viu? Olha só. Salmo 8, versículo 4. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Aqui não é uma designação direta a Jesus Cristo, mas fala desse filho do homem como uma posição elevada, né? Não é meramente ser humano, né? Mas alguém que está numa posição elevada em relação às demais criaturas. Mas o texto de Daniel é o mais emblemático sobre isso aí. Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículo 13. Daniel disse assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, Daniel está vendo e ele vê o Filho do Homem. E a ele é dado todas essas coisas. Então, Jesus ele usa esse nome para si mesmo, certamente como uma referência a este aqui da visão de Daniel. Essa foi a forma mais comum de Jesus falar de si mesmo. Pelo menos 40 ocasiões em que Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem. Esse foi o nome mais usado por ele como uma referência a si mesmo. Agora, as pessoas não usavam muito. Ninguém chama ele dessa forma. Ele se auto-intitulava como Filho do Homem, mas ninguém o reconhecia. E aí entra a teoria. Por que as pessoas não chamavam Jesus de Filho do Homem? Né? Por quê? Somente Estevão e João usam. Né? Estevão, quando ele está sendo ali apedrejado, lá no livro de Atos, capítulo 7, a gente vê que ele tem uma visão. Atos 7:56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então essa é uma vez. E a outra vez, no caso, é Apocalipse, que aí o apóstolo João que utiliza, né? Versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então uma referência certamente a Jesus que está ali no meio dos candeeiros, tá? Então, somente essas duas ocorrências aí, em João e em Estevão, de alguém usando esse nome como uma referência a Jesus. Esse termo, pastor, quando Jesus usava esse tava, ele estava querendo mostrar o lado humanidade dele, a raça. Vamos ver. Tem várias possibilidades. Vamos ver aqui. Olha aqui. Alguns estudiosos dirão que, chamando-se a si mesmo de Filho do Homem, Jesus estava mais velando do que revelando o seu caráter messiânico. Então alguns vão dizer o seguinte: olha, ele usava Filho do Homem porque não era um nome muito conhecido do pessoal. Eles tinham que dar uma pesquisadinha para saber o que significava.
Então ele estava mais velando, ou seja, encobrindo, ocultando o seu verdadeiro caráter ao falar de si mesmo como filho do homem. Essa é uma teoria, mas não é a única. Por outro lado, outros estudiosos entendem que o filho do homem era um título reconhecidamente celestial. Reconhecidamente, as pessoas compreendiam, quando falava-se sobre filho do homem, como um título, um atributo de alguém celestial, alguém especial, que não era como qualquer outro homem. Por isso, talvez, as pessoas podem ter hesitado em chamar Jesus com esse título. Então, as pessoas não nos chamavam assim, por quê? Porque era um título elevadíssimo e eles não estavam reconhecendo que Jesus poderia realmente ser este. Com toda a sua simplicidade, com a vida simples que ele vivia e tudo mais, mesmo com os milagres e todas essas coisas, e a gente tem estudado o Evangelho de João à noite, a gente tem visto, muitos reconheciam Jesus como alguém especial, mas não como o Cristo, o Messias, o Salvador. Viam que ele era alguém diferente, alguém enviado por Deus, um profeta, mas não o Salvador. Então, provavelmente, esse nome, Filho do Homem, era conhecido. As pessoas entendiam o que ele queria dizer quando ele falava, mas não atribuíam a ele esse nome por não crer, por não atribuir a ele de fato essa designação. Enfim, tem essas duas possibilidades. Esse Filho do Homem não tem relação nenhuma com a linhagem de Davi, alguma coisa assim? De Davi? É. Eu acho que não, porque... Não, sem dúvida, ele é o Filho do Homem porque ele é esse que está vindo, sendo preparado desde antigamente, que é filho de Davi, mas diretamente, assim, ser filho de Davi com o Filho do Homem, eu não sei. Não tem nada a ver. Tem algumas possibilidades aqui, ó, algumas possibilidades não, alguns significados que eu acho que se somam dentro daquilo que a Vanessa já introduziu, né? Olha só, podemos dividir as passagens que ocorre esse nome em pelo menos 3 classes. Então, existem os textos, as passagens, que se referem à vinda escatológica do Filho do Homem. Então, um conjunto de textos vai falar sobre isso. Por exemplo, o de Mateus 16. Vamos ver lá, Mateus 16. Bem, hoje o seu jovem não está aí, né? Ele que sempre fala desse nome de Jesus aí, Filho do Homem. Ele está sempre lembrando desse nome. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, uma referência à vinda do Filho do Homem dos céus, em glória. E o 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, algumas dessas passagens lidam com isso aí, falando sobre a vinda do Filho do Homem, uma vinda escatológica, certo? Outras passagens falam particularmente dos sofrimentos, da morte e da ressurreição. Eu acho que é mais ou menos aqui que você comentou, né, Vanessa? Você falou dos sofrimentos, não foi? Da humanidade de Jesus. Da possibilidade de sofrer. Então, eu acho que aqui estaria... Alguns dos textos são referentes a esse aspecto. Por exemplo, Mateus 17, 22. Que diz assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Então, uma referência aqui a alguém que é humano, alguém que é suscetível ao sofrimento, é suscetível às injustiças, à morte. Então, vários textos nessa linha. E também tem passagens do Evangelho de João em que o lado super-humano são salientados nesse nome, por meio desse nome. Então, vamos ver lá, João, capítulo 1, versículo 51.
E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui não está se referindo à vinda escatológica, não está se referindo aqui à mera humanidade de Jesus, está se referindo aqui a alguém que é celestial mesmo, alguém com muita... que a gente não tem nem como descrever de tão maravilhoso que ele é, a ponto de os anjos de Deus subirem e descerem por ele. Então, esse nome é muito enigmático mesmo, é o mais difícil, eu acho, da gente estudar, porque ele tanto se refere a alguém que é gente como a gente, como alguém que é infinitamente mais elevado do que qualquer um de nós. Só uma dúvida, no slide anterior, quando você estava... Eu lembrei desse texto, no caso, dessa coisa do caráter messiânico do Filho do Homem, mas tem essa característica, como você falou, tipo como se estivesse ocultando a parte celestial. E eu lembrei desse texto de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. A partir do versículo 13. Mateus 16, 13. As pessoas, como você colocou, algumas pessoas, ouvindo a expressão Filho do Homem, conseguiam associar isso como algo celestial. Tá. A partir do 13? Eu lembrei desse texto. Indo Jesus para as bandas de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? É aqui mesmo que eu tinha até feito referência no início. Exatamente. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é interessante mesmo. Eles associam o Filho do Homem com Cristo. O que eu queria te, no caso, te perguntar, essas pessoas que liam, o Filho do Homem, mas viam uma característica messiânica, acredito eu que esse texto se encaixa bem, como ele disse a Pedro: não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Sim, Ele segue dizendo no 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Poderia ser essas pessoas que viam o Filho do Homem, mas já sabiam quem ele era de verdade. Como você colocou, tinha esse pano de fundo, para não, acredito eu, que para não escandalizar, porque do jeito que ele era perseguido, se ele falasse que já era o Filho de Deus, teriam já matado ele antes da hora, vamos colocar assim dessa forma. Eu acredito, assim. Mas ele falou muitas vezes. Mas eu não digo logo de imediato. Como você colocou aqui no começo, ele usava essa expressão Filho do Homem para as pessoas pesquisarem um pouquinho mais. Seria que se ele falasse logo assim, se anunciasse como Filho de Deus, as pessoas já não teriam tentado mais vezes contra a vida dele? Muito obrigado, meu irmão. Então, eu confesso que eu ainda não tenho uma resposta clara sobre isso aí. Eu achava, eu tinha mais convicção sobre essa ideia de que Jesus parece mais ocultar do que revelar. Mas aí depois de ler algumas coisas, eu comecei a ler nas escrituras e falei: nossa, ele está sendo quase explícito aqui nas coisas. As pessoas só não estão entendendo porque realmente não tem sido aberto o entendimento delas por Deus. Entende? Então, então não tem uma resposta definitiva. A minha impressão é que Jesus foi claro o suficiente nas suas palavras. Só que não adianta o conhecimento literal do que está sendo dito. É um conhecimento mais profundo, é algo que vem pela fé mesmo. Entendeu? Então ele perguntou: quem que o povo diz ser o Filho do Homem? Cada um tem a sua opinião. Ele próprio estava dizendo já, fazia tempo provavelmente: eu sou o Filho do Homem, o Filho do Homem isso, o Filho do Homem aquilo, o Filho do Homem aquilo outro. E
ninguém estava aceitando ele como filho do homem. Então, agora, quando ele pergunta para os discípulos, Pedro se coloca e fala, como é que ele diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, a gente está vendo, você é o Filho do homem mesmo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa aceitação, ela se dá porque Deus abriu o entendimento deles, mas conteúdo suficiente todos ali tinham para chegar à mesma conclusão. Entendeu? Ô Natan, você passou um slide aí que estava falando de Daniel, da passagem, né, e o outro profeta, né? Está lá no teu slide várias passagens do outro profeta que eu não lembro. Ezequiel lá, né? Sim. Muitas vezes na profecia de Ezequiel. Sim. Aí agora a gente lendo aqui, não sei, pode ser que seja só uma impressão minha, mas quando a gente lendo esses textos agora em Mateus e depois no... Jesus está falando sobre o Filho do Homem, né, em conversas particulares, né, ou só com seus discípulos. Será que... eu estava pensando aqui, né, que esse nome Filho do Homem não era algo tão grande assim que se ele falasse, por exemplo, para os fariseus que conheciam as profecias e conheciam o que estava escrito, eles se ofenderiam de uma forma muito maior, né? Eu estava lendo assim e era só... Ele só estava se referindo a Filho do Homem. Pode ser que tenha outro texto e eu não esteja lembrado. Só ele fala Filho do Homem só em conversa particular, né? Pelo menos os textos que a gente leu, e falando com seus discípulos. Tem alguma relação assim? Pode ser que tenha. Eu também não tenho uma resposta definitiva agora. Eu teria que estudar todos os textos, procurar todas as vezes, as 40 vezes que ele fala, para ver em que ocasião, se ele está no público ou se ele está no privado. Mas você leu em algum comentário aí da sua Bíblia? Não, a gente conversando... Mas é uma coisa que teria que pesquisar para ver. De repente é isso. De repente ele se revela de modo mais amplo e especial para os seus discípulos e não para todos publicamente. Né? É interessante isso aí, a gente pode analisar melhor. Sueli, depois a Jéssica. Quando eu li Filho do Homem, eu não sei porquê, mas eu tinha entendido que ele é tão filho do homem quanto eu sou filho de Deus. É como se ele viesse para cumprir o papel do homem, para me tornar filho de Deus. Então a gente ficaria invertendo os papéis. Eu sou filho do homem, porque você vai ser filho de Deus. Ele foi adotado como homem, assim como eu vou ser adotado como filho de Deus. Eu entendo assim. Né? Esse seu entendimento associa a ideia de filho do homem no aspecto humano. Então, ele se fez filho do homem para me tornar filho de Deus. É verdade. Isso é verdade. Mas não é toda a verdade. Entendeu? Por quê? Porque essa ideia de filho do homem, nas Escrituras, principalmente a partir do Antigo Testamento, a gente percebe que não é meramente ser humano. Porque nessa frase, no final das contas, a gente está dizendo o seguinte, que Deus se fez homem, né, para que eu possa me tornar filho de Deus. Entendeu? Só que não é tudo. O nome filho do homem não é só uma referência à humanidade, mas tem essa referência, esse sentido de algo elevadíssimo, de alguém maravilhoso, alguém que é especial, ungido de Deus, né? Então, é como a gente fala, né? Alexandre o Grande. Será que não tinham outros grandes? Tinha, mas ele era o. Quando a gente usa isso aí, é porque alguém especial, mais destacado. Entendeu? Então, quando fala o Filho do Homem, não é meramente ele se fez homem como qualquer um de nós. Essa é um título, é um termo que fala, ele não é como qualquer outro, ele é o Filho do Homem. Ele é destacado, ele é especial. Entendeu? Mas sem dúvida, isso aí é importante mesmo a gente entender que o Filho de Deus se fez Filho do Homem
humanamente falando, para nos tornar filho de Deus, isso é verdade. Mas esse nome carrega um sentido mais glorioso mesmo. Talvez a gente não consiga ter, eu falo por mim inclusive, né? Não consiga ter essa dimensão tão clara sobre o elevado significado disso por falta de conhecimento nosso. Digo por mim também. Falta dessa imersão bíblica. Eu acho que se a gente imergir nas Escrituras, especialmente em Ezequiel, que aí a gente passou direto e nem vimos nada, mas a gente, e Daniel e Ezequiel, a gente vai ver, cara, mas esse filho do homem aqui, ele é alguém especial, ele é alguém, mas falta talvez essa imersão bíblica para a gente entender. E eu acho que aquelas pessoas, por mais que elas não fossem tão biblicamente orientadas assim, elas tinham uma concepção melhor de quem é esse filho do homem do que hoje nós temos. Eu acho que pelo passar dos anos, pelo passar das culturas e etc., isso perdeu um pouco. A gente fica mais nesse filho do homem com uma associação com a humanidade do que com a associação com alguém divino, alguém elevado, alguém superior e tal. Entendeu? Fala, Jéssica. Em comparação que o André tinha falado, que se no caso Jesus não seria crucificado assim, mais depressa, ou tentado para a vida dele mais depressa, se todos soubessem que ele era filho do homem. Aí o Felipe também disse que ou ele poderia ter sido isso dito em particular com os seus discípulos, ou assim publicamente. Eu acredito que possa ser, acho que só mais individual com os discípulos, por conta de fazer se cumprir a profecia de Deus, que seria crucificado no tempo certo, assim, é isso, mais ou menos? Repete essa parte final aí, peraí. Acho que eu não entendi. Porque assim, dito que, eu acredito que esse filho do homem tenha sido dito, acho que mais com seus discípulos, para poder que não se propagasse para todos, para que ele fosse crucificado assim, mais depressa, para poder fazer se cumprir a promessa de Deus, que seria crucificado no tempo certo. Mas é isso que a gente já colocou mesmo. Eu acho que pode ser que seja. Talvez esse seja um título mais usado no privado do que no público. Pode ser. Eu não sei, teria que pesquisar mesmo. É uma pesquisa interessante. Talvez a gente chegue a essa conclusão aí. Talvez outros já tenham percebido isso aí, né? Tem coisas que às vezes a gente pensa, aí a gente acha que né? Nossa, original, ninguém pensou nisso. Aí a gente vai ver, nossa, todo mundo já falou disso, todo mundo já percebeu isso aí. Fala, Eliane. Inclusive, vou fazer uma ligação com aquelas palavras que ele diz assim, ainda não chegou a hora. Então, talvez ele falava assim, porque não tinha chegado a hora dele. Aí quando chegou a hora, então foi revelado. Não, essa progressão é nítida mesmo, né? De que Jesus ele vai se contendo em algumas coisas, porque ainda não chegou a hora. Pode ser. Talvez a ideia de dizer publicamente ou não filho do homem atribuindo-se a si mesmo esteja dentro desse contexto. Mas eu não sei, agora eu não tenho como dar essa resposta definitiva, né? Pastor, eu queria perguntar sobre o daí. Às vezes quando eu vou ler na minha Bíblia, eu vejo a expressão, eu estava olhando no Velho Testamento, a de Daniel e de Zacarias, o filho do homem aparece com letra minúscula. Quando Jesus fala dele no Novo Testamento, nos Evangelhos, letra maiúscula. Isso é só grafia ou tem diferença da palavra original, do texto original? Eu acho que essa maiúscula e minúscula é mais uma interpretação. É mais aqui a sociedade bíblica que decidiu fazer assim. Mas é a mesma palavra no sentido original? Eu creio que sim. Tô vendo aqui, gente, ali, viu, Regina, a caixa lá do sopão, eu acho que a gente pode deixar aqui na frente, para ficar mais fácil. Depois a gente coloca, no finalzinho a gente põe, tá bom? Eu tô falando agora para não esquecer. Ok, gente, vamos lá, vamos terminar aqui. Já falamos das 3 classes. Agora, quarto, Filho de Deus. No Antigo Testamento, o nome Filho de Deus foi aplicado de forma variada. Para Israel, por exemplo, né, em Êxodo, capítulo 4, versículo 22, nós vemos o seguinte: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito.
A gente vê Deus chamando Israel como seu próprio filho. E tem várias outras passagens, só peguei uma de cada aqui para a gente ir mais rápido, tá? É também chamado para os oficiais de Israel, profetas, etc. Eu peguei esse texto aqui para ser uma referência aos reis, especialmente ao rei Davi, segundo Samuel 7,14. Diz assim: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Então, ele está dizendo o seguinte, que os descendentes de Davi serão filhos de Deus. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, essa ideia, filho de Deus, também é associada aos oficiais, aos reis de Israel. Mas também aos anjos. Se a gente vê lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, a gente vai ver aqui aquela visão inicial, né? Ele descreve aqui, dizendo aqui: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vocês devem se lembrar dessa cena inicial do livro de Jó, em que é como se Deus reunisse todos os seus anjos, e veio Satanás também, e aí eles têm aquele diálogo, né? E de onde você veio, né? Vim de percorrer a terra. Observaste meu filho Jó, meu servo Jó, tá? E aí continua a conversa. Então, aqui, esses filhos de Deus que vieram para se apresentar perante o Senhor é uma referência aos anjos, ok? Mas também a pessoas piedosas em geral. Então, no Salmo 73, versículo 15, diz assim: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Os filhos de Deus. Então, o povo em geral, os servos de Deus, reconhecidos como filhos de Deus. Tá? Então, é usada de diversas formas. Não tem um caráter específico assim, messiânico, né? Mas os filhos de Deus, os servos, o povo de Deus, os reis e tal, são pessoas especiais, mas assim, não tem uma... que nem o filho do homem, que a gente viu que tem alguma coisa mais específica de alguém elevadíssimo, alguém tal. Não, o filho de Deus é um pouco mais geral. Esse nome é aplicado a Jesus em 3 sentidos diferentes. Primeiro, no sentido oficial ou messiânico, né? Que destaca Jesus como o herdeiro e representante de Deus. Mateus 3,17. Diz assim: e eis, depois do batismo, né? E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, esse é um dos textos que destacam isso aí. Este é o meu filho amado. Ele é o meu representante. Em outro texto vai falar: a ele ouvi. Deem ouvidos a ele. Quer dizer, ele é alguém importante. Ele é o meu filho, filho de Deus. Tá? Em outros textos tem também o sentido trinitário, que destaca Jesus como Deus. O fato de ser filho de Deus não é alguém menor, mas alguém que é o próprio Deus. Por exemplo, filho de homem é homem, filho de cachorro é cachorro. Só filho de cavalo com como é que é o cruzamento lá, cavalo com jegue da mula, alguma coisa assim, né? Aí dá um negócio completamente diferente. Mas em geral, né, filho de peixinho é a mesma ideia, entendeu? Se fala filho de Deus, esse filho de Deus é Deus. Entende? Então isso vai aparecer em diversos textos. Mateus 11, versículo 27.
Uma relação trinitária, ou seja, pessoas do mesmo poder, da mesma glória, da mesma essência. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o quiser revelar. Quer dizer, eles têm uma relação íntima, né, de alguém de iguais. Né? Eu, por exemplo, quando me relaciono com meu pai, pelo menos deveria ser assim, existe uma posição de subordinação, né? Mas dentro desse aspecto além desse aspecto de subordinação, existe o fato de que nós somos iguais. Ele é um homem, eu sou um homem. Então, isso é uma ilustração de um relacionamento entre Jesus Cristo e Deus Pai. Existe o aspecto de subordinação da parte do Filho em relação ao Pai, mas ambos são iguais. Ambos são Deus. Na minha Bíblia, a colocação de estudo fala o seguinte: o testemunho dos céus confirma a identificação de Jesus como o servo do Senhor. Certo? E aí ele fala aqui, né? E o relacionamento com o reino messiânico. Então ele é uma relação íntima, né? Ali, não só como alguém submisso, mas alguém que está páreo ali, que está numa relação de intimidade, né? Alguém na mesma qualidade, na mesma essência. E tem também o sentido natalício, que aí a gente já leu Lucas 1,35, que destaca o nascimento sobrenatural de Jesus. Quando a gente viu o anjo falando para Maria que o Espírito vai vir sobre ela e o ente que ia nascer seria chamado Filho de Deus. Por quê? Porque ele está nascendo de uma mulher, mas quem está gerando é o próprio Deus. Então ele é Filho de Deus nesse sentido também natalício. Então esses três aí, o herdeiro e representante de Deus, no aspecto trinitário e no sentido natalício. Okay? E por último aí, Senhor. O nome Senhor, chamado aqui em grego Kyrios, foi aplicado a Deus na Septuaginta. O que é a Septuaginta? Estudioso de plantão. Grego do Antigo Testamento. A tradução da Bíblia hebraica para o grego. Tá? Então a Septuaginta é a tradução feita para o grego do Antigo Testamento, que é hebraico. Então, olha lá, o nome Senhor, Kyrios, que é grego, foi aplicado a Deus na Septuaginta como equivalente a Yahvé. Olha aqui o tetragrama aqui que eu falei. Ao Senhor, e como tradução também do Senhor com letras minúsculas, que é o Adonai. Então, para o pessoal lá que fez a tradução, Kyrios é equivalente ao Yahvé e ao Adonai, que são nomes específicos de Deus. Deus do Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa palavra é atribuída a Jesus. Então, quando fala que Jesus é o Senhor, é equivalente a dizer que Ele é o Senhor lá do Antigo Testamento. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, né? Então, olha, Senhor é aplicado em 3 situações. Como uma forma respeitosa de tratamento, porque, na verdade, é como a nossa palavra Senhor depende muito do contexto. Quando a gente ora, por exemplo, fala Senhor nosso Deus, então está claro aí, nós estamos nos referindo ao Senhor do céu, ao Todo-Poderoso. Quando eu chego para o meu irmão, tudo bem? Como é que vai o senhor? Não, você é muito novo. E eu acho estranho as pessoas me chamarem de senhor, né? Porque geralmente eu sou mais novo que todo mundo. O senhor não faz, é estranho, né? Mas enfim, é uma forma de tratamento respeitosa. Então no português é assim, no grego também. Tá? Kyrios não é uma palavra ao Deus tal. É uma palavra que pode ser usada a Deus, como pode ser usada às pessoas de forma respeitosa, sem problema nenhum. Então as pessoas aplicam essa palavra a Jesus nessa perspectiva também. Por exemplo, Mateus 8, versículo 2, diz lá: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. E aqui até está
um aspecto até de adoração, mas é Senhor, é um pronome ali, uma forma respeitosa, né, de chamar. Mas também como expressão de posse e autoridade. Mateus 21:3, por exemplo. Mateus 21:3. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. Quando Jesus manda ir buscar os jumentinhos lá, para poder fazer a entrada em Jerusalém, né? Se eu não estou enganado, é esse aqui o contexto. Então ele fala, o Senhor precisa deles. E manda esse recado. Vai vocês dois, vão lá, pegam o jumentinho. Se alguém perguntar alguma coisa, fala que o Senhor precisa deles. Quer dizer, alguém que tem autoridade, alguém que tem ali é autoridade mesmo. Pronto. E com máxima conotação de autoridade, expressando um caráter exaltado. Então tem esse aspecto também. Tá? Vamos lá, Marcos 12, versículo 36. Diz assim: o próprio Davi falou pelo Espírito. Aqui é uma referência ao Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse é um texto complicadinho do Antigo Testamento, mas é usado aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor. Parece que são dois, né? São dois. Então, mas é alguém aqui que, se você for fazer um estudo do Salmo 110, você vai perceber. Aqui é um relacionamento trinitário mesmo, né? Então, alguém de uma autoridade elevadíssima. Né? E a gente pode ver também Lucas, capítulo 2, versículo 11. Fala do nascimento de Jesus. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, uma referência a alguém muito elevado. E o capítulo 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, um caráter exaltado. E aí, para a gente terminar, eu peguei esse texto aqui, de Filipenses 2, 5 a 11, que diz o seguinte. E veja, eu peguei esse texto porque ele vai nos preparar, inclusive, para as aulas que virão. Esse texto aqui vai falar tanto da humanidade, como da divindade do Senhor Jesus Cristo, e vai usar os nomes. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja que depois de um tempo a coisa se inverteu, né? Antes era Jesus, o Cristo. Agora, Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, ele sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, ele não deixou de ser Deus, ele se esvaziou da glória da divindade e assumiu a forma de servo. Se tornou reconhecido como uma figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, até alguns vão falar, quando fala Jesus Cristo, destaca-se a humanidade, porque Jesus é colocado em primeiro lugar. Quando fala Cristo Jesus, destaca-se a divindade, porque Cristo está vindo primeiro. Né? Então tem algumas pessoas que vão falar dessa forma. O que eu peguei esse texto para a gente pensar exatamente nisso. Né? Jesus, o Cristo, ele é Cristo antes de ser homem. Então ele que estava nessa posição elevadíssima, ele veio e se tornou como um de nós.
Ele viveu e morreu e foi exaltado por Deus Pai acima de todos. Então, ele se tornou, né, o Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa associação das duas naturezas. Se eu não estou enganado, a próxima aula é sobre as naturezas do nosso Redentor. Seu aspecto humano, seu aspecto divino e como essas naturezas aparecem na pessoa de Jesus Cristo.